Irmãos, hoje, primeiro domingo do mês de junho de 2020, dia 7 de junho de 2020, nós estamos de novo reunidos, cada um na sua casa. Unidos, mais precisamente, ainda não podemos estar no santuário. E eu vou de novo com os irmãos meditarmos em um texto da palavra do nosso Deus. Mas antes eu quero lhes passar, como tenho feito nesses domingos, a sugestão de 2 hinos para que nós possamos cantar ou ler, meditar na palavra do hino, nas mensagens dos nossos hinos. Nós também estamos sugerindo aos irmãos um salmo devocional que eu vou ler e um texto. Então, os hinos são os hinos 403 e 490 do nosso Salmos e Hinos. O salmo que eu quero ler para os irmãos é o salmo de número 98, que diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Esse é o Salmo de número 98, e para nós que vivemos tão incomodados com tanta injustiça na terra, os irmãos estão vendo aí, versículo 9, dizendo que o Senhor vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Eu estou também deixando com os irmãos o versículo da semana, que está lá em Jeremias, é um versículo conhecido, capítulo de número 29, versículo de número 11, Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse é o texto da semana que eu quero deixar com os irmãos. Alguns anúncios, rapidamente: pedidos de oração pelos enfermos, pelos idosos, pelos cuidadores, os que cuidam desses irmãos. Pedido de oração pelo pastor João Batista, que é de Cabuçu, pastoreia em Papucaia, pelo pastor Josiel, da igreja de Nancilândia, em Itaboraí, pelo pastor Flávio e sua esposa. Pastor Flávio está bem, está melhor, mas a Eliane, sua esposa, precisa muito das nossas orações, está internada, não está bem, nós precisamos estar orando por ela. Orando pelos oficiais da igreja, pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas, orando pela diretoria da igreja, orando pelos nossos missionários. Eles precisam também das nossas orações, pastor Léo, pastor Taniel, pastor Alexandre, todos esses irmãos precisam das nossas orações. Orando para que Deus nos ajude
a vencer essa pandemia de Covid-19. Nós estamos com muita dificuldade, a humanidade está com muita dificuldade e nós não estamos em condição ainda nem de produzir uma vacina, nem de produzir um remédio, ainda que há mais de 100 testes de vacina sendo programados e sendo feitos ao redor do mundo, em vários países, inclusive no Brasil. Bom, sugestão que o pastor sempre dá, recomendação: façam o culto doméstico, cultivem a vida espiritual, entreguem seus dízimos, ofertas de missões, dia da colheita. Próximo domingo, se estivéssemos na igreja, pudéssemos estar lá, seria pela manhã o culto da celebração da ceia e dos dízimos do Senhor. O presbítero Sérgio vai estar lá de 9 ao meio-dia. Se o irmão passar por lá, puder ir lá, pode entregar o seu dízimo lá na igreja no próximo domingo pela manhã, de 9 ao meio-dia. Alguns irmãos estão transferindo, depositando em conta, também podem fazê-lo, e se não houver nenhum jeito, o irmão pode nos telefonar, ou para o pastor, ou para o presbítero Sérgio, para que nós possamos também buscar o seu dízimo na sua própria residência. Agenda da semana. Como sempre, amanhã nossa irmã diaconisa Lília, terça-feira a Denise, quarta-feira a Elane, na sexta-feira será a diaconisa Nelma e no sábado pela manhã também teremos alguma atividade. Muito bem, essa é a agenda da semana. Uma pergunta que todos nós queremos ter a resposta e ainda não temos: quando voltaremos ao templo? Nós precisamos primeiro ver as condições sanitárias. O que é isso? Diminuiu o número de pessoas doentes? Está diminuindo o número de pessoas infectadas? Essa é a primeira coisa a saber. A outra coisa a saber é se as autoridades já permitem. Eu estou aqui com o decreto do governador. Ele já está liberando os cultos nos templos. Há uma série de exigências a serem cumpridas para que possamos fazer os cultos nos templos. Quando voltaremos? Essa semana o pastor já vai de novo, tenho conversado, vou conversar de novo, hoje mesmo já conversei com os nossos oficiais, os nossos presbíteros, já estou começando a conversar para saber quando é que nós podemos voltar. Então, vamos estar orando por isso, para que Deus nos dê sabedoria de podermos voltar sem nenhum risco ou com o mínimo possível de risco para as pessoas que vão à nossa igreja assistir o culto. Muito bem, dito isso, vou pedir para o irmão abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, e eu quero ler nesse capítulo 5 de Reis, apenas os versículos que vão de 9 a 12, diz assim: Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: Pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Já sei que o irmão deve estar pensando assim: pastor, o senhor pregou nesse texto domingo passado. É verdade. Eu li inclusive de 1 a 19. Preguei nesse texto. Preguei sobre o testemunho da menina que foi levada cativa. E hoje
Hoje o pastor quer pregar, trazer para os irmãos, para todos nós, para a nossa reflexão, uma palavra nessa atitude de Naamã, do versículo 11. Naamã era um leproso, a lepra, como nós já falamos, não tinha doença, e a menina diz que lá em Israel tinha um profeta que podia resolver o problema. Imagine para um leproso, doente, sem cura, alguém aparece com essa notícia. Muito bem. E lá vai ele. Afinal, ele foi para a terra do Deus da bênção, Israel. Deus é o Deus da bênção. Deus sempre abençoa. Logo que Deus criou Adão e Eva, o que Deus fez foi abençoar. Está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo de 27 a 28. Por outro lado, nós precisamos das bênçãos de Deus. E Ele sabe disso. Ele sempre nos abençoa. Deus sempre nos abençoa conforme a sua vontade e conforme o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para nós, melhor do que nós mesmos. Isso é uma coisa importante de saber. É como nossos filhos. Eles querem uma coisa, nós dizemos não e damos uma outra que o filho na hora nem gosta. E depois descobre que meu pai e minha mãe me deu é melhor do que o que eu queria. É assim também, entre nós e Deus. Deus sabe o que é melhor para nós. Há pouco eu li o versículo 11 de Jeremias 29. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, para vos dar o fim que desejais. É isso, é o Deus da bênção. Por outro lado, Deus nos abençoa de muitas maneiras, de muitas formas, de formas que nós nem pensamos. Por exemplo, Jesus, no seu ministério terrestre, ele curou pessoas de várias maneiras. A sogra de Pedro, por exemplo, está escrito lá no Evangelho de Marcos, que ele a tomou pela mão. Tomou pela mão, a febre foi embora e ela ficou curada completamente. O leproso, está escrito que Jesus, esse é o outro leproso, não é Naamã não, Jesus tocou e ele ficou curado. O paralítico, Jesus disse assim, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. Jesus só falou. O homem que tinha a mão ressequida, defeituosa, Jesus falou para ele, estende a mão. O homem ficou curado, estendeu a mão. Então, Deus nos cura, Deus nos abençoa de muitas e muitas maneiras. O surdo e gago que levaram para Jesus, Jesus pegou os dedos, colocou nos ouvidos dele, e depois pegou saliva, colocou na língua dele e falou, abre-te! E o homem começou a ouvir e a falar naturalmente. Os cegos, cada um Jesus curou de um jeito. O cego de Jericó, Jesus falou, vai, a tua fé te salvou. O outro cego, Jesus pegou saliva, colocou nos olhos dele, impôs as mãos e ele curou. E o cego de nascença foi de uma outra forma ainda, uma forma bem curiosa. Jesus cuspiu no chão, na terra, fez lodo com a saliva, pegou aquela terra, colocou nos olhos do cego e falou, vai lavar-te no tanque de Siloé. Uma maneira muito estranha, não é? De Jesus curar. Jesus fez assim. Eu fico imaginando que quando Jesus cuspiu no chão, fez lama, colocou no olho do cego, o cego que tinha um problema passou a ter dois. Ele tinha um problema, não enxergava. Passou a ter dois problemas. Agora, além de não enxergar, está com os olhos cheios de terra. Jesus falou, vai e lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, Deus nos faz abençoar de muitas e muitas formas. Ele age assim. O que está acontecendo com Naamã? Naamã, leproso, recebe de Deus uma informação, através do profeta Eliseu, que nem apareceu. Vai e lava-te 7 vezes no Jordão. Pronto. Naamã ficou aborrecido. Afinal de contas, Eliseu nem apareceu. Mandou lá o seminarista, vai lá e diz para ele lavar 7 vezes.
e foi embora, indignado. E aí, meus irmãos, é essa atitude que está me chamando a atenção. Eu quero a bênção, eu preciso da bênção, Deus tem a bênção para me dar, diz o que eu tenho que fazer para ser abençoado, e ao invés de eu obedecer, eu questiono. Eu não gostei dessa forma, não era assim que eu estava pensando que tinha que ser feito. E aí eu tiro daqui 3 lições para nós. Primeira lição é que para que eu seja abençoado, eu preciso obedecer a todas as orientações que Deus me dá na sua palavra. Eu, você, meu irmão, e todos nós, em todos os tempos, de Abraão até hoje, tudo que Deus quer é obedeça a minha palavra, que obedeçamos a sua palavra. Deuteronômio tem muito disso. Lá em Gênesis capítulo 12, tudo começa com a obediência de Abraão. A salvação de Israel, a salvação da igreja, a salvação da humanidade passa pela obediência de Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, obedecer é um verbo que os crentes precisam conjugar e conjugar do jeito que Deus quer. Não importa se é no presente, no passado ou no futuro, seja lá como for. Obediência é a melhor palavra, melhor até do que obedecer, que é um verbo que flexiona, que pode se dizer de várias formas, mas a palavra obediência, ela faz parte da vida do cristão. Então, todas as promessas de bênção de Deus para nós serão alcançadas se formos obedientes à sua palavra. Nós precisamos ser humildes, precisamos nos humilhar, precisamos nos submeter. Não foi isso que Naamã fez. Naamã ficou indignado e foi embora. Já ia embora de vez, salvo pelos oficiais. Primeiro ponto, eu preciso obedecer às ordens, às orientações que Deus me dá, e assim serei abençoado. Segundo ponto que eu deixo com os irmãos é o seguinte: Naamã, eu já falei um pouco nisso, quero detalhar agora, ele questionou a forma. Afinal de contas, nós temos que admitir que é realmente uma forma inusitada. Vem um general, o profeta nem aparece, e manda ele se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Quando o rei de Israel ficou aborrecido, preocupado com a carta que veio de lá da Síria, cura aí o Naamã para mim. Quando essa carta chegou, Eliseu disse assim: deixa o homem vir a mim. Deixa vir. Eliseu poderia dizer assim: ô rei, não precisa ficar preocupado, rasgar a roupa, rasgar a veste, sinal de preocupação, desespero. Não precisa. Diz para ele tomar um banho 7 vezes em um dos rios aí da Síria. Não. Eliseu diz assim: deixa ele vir a mim. E lá foi o homem. Quando chega lá, realmente ele fica irritado. Lá tem águas melhores, tem rios melhores. E por que tem que ser assim? E ele criou na cabeça dele um jeito. Ele colocou aí, você pode olhar no versículo 11, ele imaginou a forma como Deus ia curá-lo. Ele, por exemplo, colocou lá que o profeta viria falar com ele. Isso tudo está aí no versículo 11. Está escrito aí: sairia a ter comigo, por-se-ia de pé. Então ele imaginou, ele viria falar comigo, ele se colocaria de pé, ele falaria com Deus, invocaria o nome do Senhor, ele ia passar a mão na lepra e ele me curaria, me restauraria. Isso era a cabeça de Naamã. Deus não trabalha assim. Deus trabalha do jeito que nós precisamos, mas muito mais do jeito que Ele sabe que nós precisamos e do jeito que Ele quer fazer. Eu acho que um bom exemplo são dos 3 cegos que eu citei. Cada um, Jesus curou de um jeito. Se os irmãos quiserem depois, procurem lá no Evangelho de Marcos, que no capítulo 8, no capítulo 10,
e no Evangelho de João, capítulo 9, que cada cego foi curado de um jeito. Jesus poderia curar todos eles da mesma forma. Não. O que nós temos que fazer? Parar para pensar que Deus age dessa forma porque Ele é o Senhor. No caso de Naamã era, vai e lava-te 7 vezes. Ele é o Senhor. Se ele dissesse assim, lava-te 3 vezes, ele é o Senhor. Mas eram 7. E Naamã fica aborrecido, ficou indignado com isso. Esse é o segundo ponto. Não é para ficar indignado. É para obedecer, como diz o primeiro ponto. Mas isso pode passar pela nossa cabeça. Ah, mas tem que fazer assim? Então, eu vou para o terceiro ponto. No terceiro ponto, eu quero destacar, nesse versículo 11, uma palavra. Nós precisamos nos livrar da nossa forma de pensar. Nós, muitas vezes, ficamos distante do que Deus quer fazer na nossa vida, porque nós insistimos na nossa maneira de pensar. Nós temos que nos livrar dela muitas vezes. Né? Isso é muito perigoso para crente antigo. Perdão. Isso é muito perigoso para crente antigo, né? Você já é crente há 50 anos, 40 anos. Aí um dia aparece na sua igreja um jovem que traz uma mensagem e fala bíblica, boa, e fala de um jeito que você não tinha pensado. Aí você imagina, peraí, eu já estou com 60 anos, tem que se 40 de crente, esse garoto nasceu agora, esquece isso, idade. Tempo para Deus não conta. Pense no seguinte, o que o jovem disse está na palavra, Deus está falando através dele, e você vai perceber. Então é isso, eu preciso muitas vezes me livrar de minhas formas antigas de crer, de pensar, de me atualizar, não com o modernismo do mundo, não com as técnicas modernas do mundo, mas me atualizar no Espírito do Senhor, na palavra. O Senhor fala do jeito que Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer, onde Ele quer. E é isso que eu quero destacar para o irmão agora. No versículo 11, por exemplo, tem uma palavra aí que me chamou a atenção. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu. É esse pensava eu que estava atrapalhando a vida de Naamã. Porque não aconteceu do jeito que ele pensava, ele se aborreceu e ia embora. E ia embora leproso. Muito mais fácil ir lá no Jordão e se banhar 7 vezes. 1, 2, 3, 7 vezes. Mas às vezes, meus irmãos, nós insistimos em não querer fazer o que Deus quer. A palavra da língua hebraica, a palavra do Velho Testamento, que fala muito para o povo, é povo de dura cerviz, é o cervical, é povo que não se curva, povo que não se curva. Ou se nós costumamos dizermos, como eu costumo dizer em língua brasileira, não é nem em português não, em língua brasileira, povo de cabeça dura. Às vezes nós somos assim. Pensava eu, mas não saiu do jeito que eu pensava. Pensava... Meu prezado irmão, às vezes Deus está nos abençoando e nós não estamos percebendo. José do Egito, ele foi vendido pelos irmãos, ele foi vendido pelos que compraram ele dos irmãos, ele foi parar na masmorra, na cadeia, e era Deus abençoando José. Logo depois, ele era o segundo homem do Egito, um dos países mais poderosos da época. Era Deus abençoando, jogado na cisterna, vendido 2 vezes, preso na masmorra. E agora quem é ele? O faraó chegou a dizer, de hoje em diante, ninguém levanta pé ou mão nessa terra sem a tua ordem. O homem era estrangeiro e prisioneiro.
Faraó esqueceu isso tudo. Nele há o Espírito Santo de Deus. José poderia pensar assim, mas Deus existe? Deus está comigo? Será que Ele está me abençoando? Será que Ele sabe o que está acontecendo comigo? Meus irmãos me venderam, os ismaelitas compraram, me venderam de novo, a mulher tentou me seduzir, fui parar preso na cadeia, eu sou inocente. Deus existe? Deus existe, meu irmão. Em nenhum segundo Ele tira os olhos de nós. Sempre nos acompanha. O Senhor sempre nos acompanha. Estou convosco todos os dias até a consumação do século. É isso mesmo. É isso mesmo. Os olhos do Senhor passeiam sobre a terra, diz o salmista. Isso é importante. Era José sendo abençoado, sem entender nada do que estava acontecendo. Deus não está tão preocupado se eu estou entendendo o que Ele está fazendo. Ele está querendo que eu obedeça e me submeta. Não existe um único lugar na Bíblia que diga que José cometeu pecado. Olha aí, completamente submisso. Ele era pecador? Claro, ele é descendente de Adão. Mas em tudo ele foi sereno, tranquilo, submisso. Quer ver outro? Daniel, jogado na cova dos leões. Era Deus abençoando. Lá na terra dos medos e persas, da Média e da Pérsia, a Pérsia que hoje se chama Irã, lei dos medos e persas não pode voltar atrás, pois o rei voltou, porque armaram, me permito usar a gíria brasileira hoje, o decreto para Daniel ir parar na cova dos leões, e ele foi jogado lá. E o argumento era esse. O senhor lembra o que o senhor assinou? Lembro. O senhor sabe que não pode voltar atrás. Sei, medos e persas. Leia depois lá no livro de Daniel, a história que você conhece. Mas quando ele chega no dia seguinte lá, e Daniel está vivo, o anjo do Senhor fechou a boca dos leões. O rei agora fez outro decreto. Tem que adorar, nem a mim não, é o Deus de Daniel. Era Deus abençoando Daniel e abençoando aquela gente que tomou conhecimento do Deus verdadeiro. Como o povo de Naamã tomou conhecimento que verdadeiro é o Deus de Israel. O próprio Naamã disse, agora eu sei, só há Deus em Israel. É o único que cura lepra. O que mais? Eu posso lhe citar para Moisés. Moisés no cesto amarrado na beira do rio. Era Deus abençoando, meu irmão. Às vezes na nossa vida acontecem esses problemas. Parece que você vai ficar à deriva, né? Você está jogado no maior rio do mundo, o rio mais comprido do mundo. Pelo menos é o que diz a geografia. Nilo. Imagina que a corda arrebenta. Lá vai... Não, era Deus abençoando. Ele é colocado no cesto, ele é amarrado na beira do rio, ele é achado pela princesa, ele é levado para o palácio, é criado em toda a ciência do Egito, diz a palavra, e ele se torna o maior líder político-religioso de todos os tempos. Moisés, 40 anos carregando 3 milhões de pessoas, 2 a 3 milhões de pessoas em um deserto árido, sem comida, sem água, levando toda aquela gente para uma terra prometida, que é onde hoje está Israel, um dos maiores países do mundo, apesar de só ter 70 anos de vida moderna. Imagine, aliás, foi Israel esses dias, primeiro-ministro, que ofereceu ao presidente Bolsonaro ajuda para cuidar da Covid no Brasil. Ah, que interessante. Tanto país no mundo, aparece um pequeno país querendo ajudar o Brasil. Você vai me dizer assim, pastor, isso permitam de novo a gíria, é jogada política. Que seja. Mas se ele disse isso, é porque ele sabe que Israel tem condição para isso, que tem. Como Israel mandou socorro, equipamento, quando a barreira lá em Minas também estourou. Então, é esse pequeno país que chega na terra, guiado por Moisés, que parecia que ia ficar à deriva no rio Nilo. Não, era Deus abençoando. Nem sempre o que nos acontece de ruim é para
o nosso fracasso. Não, meu irmão. Se Deus determinou ou permitiu, é porque é bênção, é Deus nos abençoando. Não adianta eu ficar, pensava eu, mas eu pensava errado. Deus pensa mais longe do que nós, irmãos. Deus pensa mais longe do que nós. O que mais? Eu posso lhe falar de Davi, rapidamente. Davi é ungido pelo Senhor. E depois que foi ungido, Saul tentou matá-lo mais de uma vez. O que era isso? Era Deus abençoando, preparando Davi, preparando o espírito de Davi. Davi é um dos crentes admiráveis da Bíblia, apesar de todas as vezes que pecou. Pecava, se arrependia, confessava, pedia perdão. Pecava, se arrependia, confessava, pedia perdão. Os salmos de Davi mostram a vontade de Deus, mostram o seu louvor ao Senhor e mostra a sua alma. É por isso que o Novo Testamento diz: encontrei um homem segundo o meu coração. Para terminar, meu irmão, quero lhe dizer o seguinte: nós perdemos muito das bênçãos que Deus tem conosco. Pastor, que é isso? Perdeu a bênção? Não. Vamos dizer melhor de maneira correta. Nós dificultamos muito a nossa vida por não obedecermos a Deus como Deus quer. Porque queremos fazer, às vezes, as coisas ao nosso jeito. Isso é para tudo, meu irmão. Isso é para minha comunhão diária, ao emprego que eu quero ter, ao curso que eu quero fazer, à moça ou ao rapaz com quem eu quero casar. Eu preciso fazer do jeito que Deus quer. Eu não tenho que ficar questionando o que Deus está fazendo ou permitindo na minha vida. Queremos adorar, queremos louvar, queremos contribuir ao nosso jeito. Não, é preciso fazer do jeito que Deus quer. Tudo, adoração, louvor, contribuição, evangelização, testemunho, tudo do jeito que Deus quer. O que mais? Naamã não foi o único a mudar a sua forma de ver as coisas. Outros também mudaram. Um confronto com Deus, você percebe, faltava aprender muito. O caso de Jó. O primeiro capítulo de Jó diz que ele era um crente consagrado. O último capítulo de Jó, 42, ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir, agora meus olhos te veem. O que é isso? Experiência com Deus, ou experiência de entender, de procurar entender, de questionar, de reclamar. E Deus pacientemente levando Jó a entender, e Jó dizer no final: eu te conhecia só de ouvir. Às vezes, meus irmãos, apesar de tanto tempo na igreja, a gente só conhece Deus de ouvir. Uma experiência real com Deus, no meio de lutas, de problemas, de dificuldades. Pense nisso. Esquece essa sua maneira de, tipo Naamã, pensava eu que ele vinha, ia ficar de pé, ia orar, ia passar a mão na doença. Lava-te 7 vezes lá no Rio Jordão. Foi a bênção. Os oficiais dele o convenceram. Mas, general, se fosse uma coisa difícil o senhor não ia fazer. Isso aí é fácil, general. Só vai lá, se lava lá. Vai. Em outras palavras, vai que dá certo, general. Já andei de Damasco até aqui. Eu vou lá. Detalhe. Depois da 7ª vez ele estava curando. Não foi na 6ª, não. 6 tá bom. Foi mandado 7. Lave-se 7 vezes. E Naamã fez isso e ficou curado. Meus irmãos, se nós temos convicção de nossa fé em Deus, temos convicção de que Jesus Cristo é o Senhor, temos convicção de que nada acontece por acaso,
que temos convicção de que Ele sempre quer o melhor para nós. Temos convicção de que o que aconteceu, ou Ele determinou, ou Ele permitiu. Então, quando algo inesperado, por mais estranho que pareça nos acontecer, ao invés de nós questionarmos, de ficarmos indignados, de não obedecermos, como Naamã quis fazer, não obedecer, na realidade o que eu preciso é me colocar diante de Deus, de Sua palavra, e procurar em oração descobrir não por que isso me aconteceu, mas para que isso aconteceu, o que Deus quer de mim nisso, nessa luta, o que Deus quer de nós nessa pandemia, o que Deus quer de nós nesse problema. Você, meu irmão, que é empregado de uma empresa e perdeu o emprego, o que Deus quer de mim? Você que é microempresário, está com dificuldade de pagar as contas, o que você faz? Você deixa de testemunhar a sua fé, o que Deus quer de mim? Vamos pedir socorro ao Senhor. Senhor, como é que eu faço? Como é que eu pago as contas? Como é que eu pago os funcionários? Como é que eu sustento a minha casa? Não, Ele é o Senhor, Ele sabe da pandemia. Ele já sabia da pandemia, antes dela existir. O que Deus quer de nós? Não importa se eu estou exilado como a menina. O que importa é que eu continue testemunhando o nome do Senhor. Meus irmãos, Naamã, olha que interessante, começou indignado, foi convencido pelos seus oficiais a fazer o que o profeta Eliseu mandou. Lavou-se, ficou curado e de indignado passou a glorificar a Deus. Olha que bênção! Estava um homem indignado, agora um homem que glorifica a Deus. O pensava eu, do início, deu lugar, agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Naamã mudou. Mude, meu irmão, quando for preciso. Antes, olha que interessante, ele queria o homem de Deus diante dele. Lembra o versículo 11? Pensava que ele viria ter comigo, por-se-ia de pé diante de um general sírio. Antes ele pensava assim, agora é o contrário. Lá no versículo 15 está escrito que ele, Naamã, voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante de Eliseu, diante dele, agora é ele que se põe diante do homem de Deus. É assim, meu irmão. Não é Deus que tem que ficar diante de mim. Sou eu que preciso ficar diante de Deus. Nós temos ouvido muitas barbaridades, meus irmãos, de Bíblia na mão por aí afora, mundo afora, de coisas que estão invertendo a posição. Não, Ele é o Senhor, eu sou o servo. Servo não manda, servo é mandado. É isso mesmo, nós não gostamos disso. Desde criança que nós não gostamos de ser mandados. Mas, meu irmão, Jesus Cristo é o Senhor, eu sou o servo. Se eu quero ser abençoado, Ele manda e eu faço. Antes era um homem arrogante, Naamã, agora é um homem humilde, que até para levar a terra de Israel, ele pede a Eliseu, me permita levar 2 mulos, 2 burros, 2 cheios de terra daqui para a minha terra, porque eu nunca mais vou adorar ninguém em outra terra, só vou adorar o Deus de Israel. Talvez ele levasse aquela terra para fazer lá um santuário com terra de Israel, querendo dizer, só adora agora em terra de Israel ao Deus de Israel. Isso tudo depois dele quase jogar tudo fora, porque achou a receita da cura muito estranha. Lava-te 7 vezes no Jordão. Que Deus te abençoe, meu irmão. Jesus Cristo é o Senhor. Se formos obedientes, Ele fará tudo o que Ele sempre quis fazer e continua fazendo pela vida de cada um de nós. Deus te abençoe. Amém. Vamos orar?
Senhor, para a honra, para a glória do Teu nome, nós meditamos de novo na Tua palavra. Já é a segunda vez que pregamos nesse texto. Não sei se vai ter uma terceira. Tu sabes, vais me dizer. E eu estou te pedindo que Tu me ajude, nosso Deus, a entender sempre a Tua vontade, a Tua palavra, para que nós possamos, nosso Deus, sempre estar no centro da Tua vontade. O grande desafio da fé cristã é viver no centro da vontade do Senhor Jesus. E isso nós vamos descobrir meditando na Tua palavra, orando e obedecendo, nosso Deus, toda a Tua orientação, a vida em comunhão da igreja, no santuário, onde logo, logo pretendemos estar de novo. Tem misericórdia de nós, ajude-nos. Eu oro em nome de Jesus, com perdão dos meus pecados. Amém. Meus irmãos, assim que o pastor tiver uma posição sobre a volta ao santuário, o pastor vai enviar comunicados aos irmãos, pelo grupo, via WhatsApp, seja como for, para que nós voltemos. Por enquanto, ainda não podemos voltar, porque a pandemia está crescendo. Ou, se não está crescendo em todos os lugares, em uns sim, em outros diminui, ainda é risco. Assim que pudermos, vamos voltar e o pastor vai se comunicar com os irmãos. Amém.